Boa noite a todos. Então é um prazer enorme. Nós estamos recebendo aqui hoje o Dr. Pedro Ozzi, a referência nacional quando o assunto é homeopatia e imunologia, uma pessoa que eu tenho grande apreço, agradeço demais por conhecer e vivemos tempos imunológicos, né? Acho que nunca se falou tanto em imunologia igual nos últimos 4, 5 anos, então é um prazer enorme, né? Nem me apresentei aqui, meu nome é Rogério, para quem não me conhece, sou médico homeopata, o Dr. Hamilton, outro grande médico homeopata, Dr. Gilberto. Eu vou deixar para o Pedro se apresentar. Hamilton, nós estamos começando agora, estou aqui me apresentando. Se apresente rapidamente, depois o Gilberto, e depois a gente passa a vez para o Pedro. Eu não tinha entrado, mas eu estava ouvindo. Então tá jóia. Então se apresente aí para o pessoal e vamos que vamos. Não, sou eu. Então, eu sou o Hamilton Camargo Rodrigues, aqui do grupo Homeoarte, mas hoje a estrela do dia é o Dr. Pedro Ozzi, que é um grande amigo nosso, né? Além de especialista na área aí, então nós vamos aprender com ele, tá? Seja muito bem-vindo, Pedro, tá? Um prazer a gente te ouvir. Passo para o Gilberto aí. Eu sou Gilberto Ribeiro Vieira e estou na homeopatia, sou homeopata há muitos anos e também tenho o prazer de fazer parte da Homeoarte, devo ter um versinho. E é uma alegria imensa receber o Pedro Ozzi hoje. Eu conheci também há muito tempo atrás, quando eu passei pela APH, no estágio que eles tinham lá, no meu início da homeopatia. E agora, Rogério, é bom destacar porque são 2 paulistas, né, e 2 mineiros hoje. Né, Pedro? Você é paulista, né? Sim. Paulistano. Eu sou de Itapetininga. Nós vamos ter que preparar um pão de queijo especial para vocês hoje para convertê-los à mineirice. Vamos lá. Pedro, você. Então, eu também, como o Rogério, eu terminei o curso de especialização na PH, então eu exerço homeopatia desde 79, né? E estou lá até hoje, dou aula lá, faço ambulatório na PH, e estamos sempre juntos. E tenho apreciado esse trabalho da Homeoarte, que vem trazendo informações e consolidando conhecimento para todos os homeopatas e até não homeopatas, que é uma coisa extremamente importante para a gente se posicionar na homeopatia no país. Então, eu agradeço esse convite para fazer essa exposição hoje e já iniciando, né, sobre a exposição, que é um trabalho que eu iniciei no sentido de tentar explicar o sentido. A palavra sentido é fundamental, o sentido da reação, das reações do organismo, porque o homeopata lida diferente com essas reações. O homeopata não combate a febre, o homeopata não usa anti-inflamatório, ou seja, claro que existem exceções dependendo da doença evoluir mal. Mas a maioria das doenças, como diz no próprio fundamento da imunologia, induz imunidade protetora. Então, a maioria das infecções, como elas induzem proteção, a gente vai tentar explicar por que a gente deixa o quadro evoluir até que haja, então, a produção das células de defesa e das células produtoras de anticorpos. Então, vamos começar por alguns slides aí. Seria interessante ilustrar com os slides, né? Porque existe uma questão, tanto nas infecções, que principalmente a questão das infecções. Por exemplo, pode colocar o segundo slide, Jonathan, que é a questão das vacinas, né? Então, vocês podem ver aí, Hahnemann é contemporâneo de Jenner, criador da vacina antivariólica, a primeira vacina de maior sucesso na história da medicina. Pode passar o segundo, Jonathan. Então, pelo que você vê, Hahnemann era favorável à vacina. A supervivência da varíola após a vacina, tanto devido à sua maior potência como à sua grande semelhança, remove homeopaticamente a febre vacínica. Esta parece ser a razão deste fato benéfico notável, que desde a distribuição da vacina de Jenner, a varíola nunca mais apareceu de forma tão epidêmica nem tão maléfica. Então, isso é bom ficar claro. Nós somos a favor da vacina, né? Todo mundo sabe que o homeopata questiona vacinas, mas não que seja contra a vacina. Nós questionamos o excesso e a precocidade. Nós vamos em seguida mostrar por quê. Alguns conceitos homeopáticos são importantes, né? Que é a questão... Pode colocar o slide 5, Jurana? Então, isso é uma coisa extremamente importante. A maioria das infecções induz imunidade protetora, ou seja, infecção produz defesa.
Então, há um paralelo entre a lei de semelhança e o conceito de doença. A infecção inicial com a varíola bovina é fraca e pode ser contida pela resposta primária do sistema imune, conferindo uma condição para uma resposta secundária mais potente, que agora é capaz de controlar uma infecção mais virulenta pela varíola. Então, vocês vejam, aí está a lei de semelhança, que é a ligação entre uma doença que o que é usado para fazer a vacina não é o vírus da varíola, é o vírus da varíola bovina. Então, semelhante curando semelhante. Então, conceituando doença, pode passar o seguinte, Mira, o 6. Então, aqui, Hahnemann, por exemplo, se preocupando em combater as reações de defesa. Por exemplo, aqui ele fala, não são raros os casos em que a chamada doença física se transforma em melancolia, loucura, mania, em virtude de um rápido aumento dos sintomas mentais. Os sintomas físicos melhoram, o distúrbio da mente aumenta a ponto de se tornar o sintoma principal, e as infecções físicas dos órgãos mais grosseiros são transferidas e conduzidas para a mente. Nós vemos isso na prática todos os dias. Crianças com distúrbios neurológicos, distúrbios de tensões emocionais, seja hoje se fala tanto em TDA e crianças inquietas e desequilibradas, com extrema irritabilidade, dá uma febre nessa criança, você consegue produzir uma reação de defesa que desvia o órgão de choque, não vamos ver em seguida o que é o desvio do órgão de choque, a criança melhora. Nós temos isso às dezenas, todo homeopata tem essa experiência. Então, aqui uma observação do Pasqueiro, né, que você não tem um laboratório para avaliar isso. Nunca se poderá estabelecer uma correlação científica entre o psíquico e o orgânico, senão no plano da pura observação clínica. Então, nós dispensamos muitos exames e nós vamos dar valor para a clínica, dentro de uma frase até de um grande médico brasileiro chamado Miguel Couto: a clínica é soberana. Então, nós valorizamos isso. Então, Oi? Querendo fazer uma pergunta, Pedro. Você está tocando nesse assunto de vacina e criança, a precocidade, você falou logo no início, na introdução da sua fala, e eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse aspecto, se pudesse agora, ou se você quiser deixar para depois, não tem problema. Eu vou deixar em seguida, só para estruturar essa questão aqui, porque aquele lá depende de alguns slides aí mais na frente. Então, aqui, pode passar o seguinte, Juliana, o slide 8. Isso é importante, né? Se veja Hahnemann, a afecção local é uma parte da doença geral transferida para o local externo a fim de amenizar o acontecimento interno. Então, o que a gente observa? A criança está com distúrbio emocional, não dorme direito, grita a noite inteira, briga o dia todo. Você consegue provocar uma reação, por exemplo, ela tem uma febre, uma dor de garganta, aquilo relaxa, a criança muda, que é o que acontece, ameniza o padecimento interno. E veja o Maffei, o que ele diz. O deslocamento do órgão de choque para a pele ou outro órgão com capacidade de liberação para o exterior é de grande importância. Lesões cutâneas, diarreia ou expectoração são de evolução favorável. Então, isso é da maior importância, porque mostra que a doença deve ficar sempre na pele ou nos revestimentos das estruturas tubulares, como diz o Jane no último parágrafo aqui. Ou seja, a doença fica na superfície. Como é que a doença não vai para o pulmão? Como é que a criança não tem pneumonia? Tem que segurar na superfície. Uma faringite, uma sinusite evita esse quadro. Então, na alopatia, passe agora então para o 9, Juliana, faz favor. Na alopatia existe essa questão, que é o corpo fragmentado. Você trata coisas separadas, isolado em compartimentos fechados. A tecnociência nunca produziu tanto sobre os enigmas da vida. Tornou-se, porém, incapaz de recuperar a visão da totalidade. Esforços transdisciplinares para recompô-la constituem hoje contracorrentes minoritárias, que é o nosso caso, né? Diante da hegemonia da fragmentação. Então, se tem um problema na infecção urinária, é uma coisa. Tem um problema no estômago, é outro especialista. Tem a dor de cabeça, e na homeopatia, não. Você busca o todo, principalmente hierarquizando o estado mental, né? E a questão isso tudo surgiu com o Hahnemann a partir da experimentação, né? Então, é importante a gente ter uma noção do valor que Hahnemann dá para a experimentação. Pode passar o seguinte, Juliana, que então, Hahnemann fala assim, a verdadeira articular é, por natureza, pura essência experimental. Então, isso é uma coisa para a gente ter noção de que não é questão de achismo ou teoria, é pura prática. E aqui é importante, pode passar para o slide 14, Juliana?
só para a gente ter uma noção de quem é o Maffei, porque o Maffei foi de uma importância fantástica no Brasil, que quase todo homeopata, né, na década de 80, era ou da Santa Casa ou de Sorocaba, que é onde o Maffei dava aula. E olha a frase dele: a fisiopatologia das doenças, que constitui a sintomatologia clínica, depende exclusivamente do modo do organismo reagir e não das causas que determinaram, nem tampouco da lesão anatomopatológica. O mesmo significa em relação à ação dos medicamentos. Então, isso dá um valor enorme para a caracterização do modo do organismo reagir. Ou seja, o modo como o organismo reage leva a uma individualidade, e essa individualidade que decide a escolha do medicamento, né? Então, veja um paralelo entre Hahnemann e Maffei. Pode colocar o 15, Juranda? Uma ficção dinâmica mais fraca, extinta de modo permanente no organismo vivo, por outra mais forte, quando esta última, embora de espécies diferentes, seja muito semelhante à primeira. E ao Maffei, o indivíduo com uma moléstia não tem possibilidade de adquirir outra concomitantemente, porque a primeira já determina o bloqueio da SRE. Então veja a importância disso. É muito frequente que a gente observe uma criança com asma, ela está sempre sem febre e seca, não tem secreção, não é aquela criança que forma uma secreção amarela, madura, a gente fala criança rienta, né? É uma criança seca. E a criança que produz secreção e que tem febre, simplesmente desaparece a asma. São doenças que se excluem. Esse é um dos fundamentos da homeopatia. E aqui pode passar o seguinte, Jolanda. Então, aqui as leis de cura, né, que o Eric falava disso, um grande homeopata na história da homeopatia, né, e o Maffei também falando algo semelhante. Sintomas melhorando assim para baixo, de dentro para fora. Então, isso é uma coisa extremamente importante que eu chamo de dinâmica de cura. A dinâmica mostra que o organismo pode estar caminhando de uma forma favorável, agindo de dentro para fora, ou de fora para dentro. O que é o fora para dentro? Eu tinha problema na pele, passei uma pomada, a criança estava com uma assadura, rebelde, passa a pomada, até que desaparece, pá, dá uma crise de asma. E ao contrário, a criança vem para cá, e quantos pacientes vêm? Hoje me atendi uma menina que estava com a cabeça cheia de crosta na cabecinha, desapareceu a falta de ar. É matemático isso. Quer dizer, matemática não é, em biologia nada é matemática. Mas é incrível como isso funciona, essa dinâmica. Começou a aparecer uma reação de dentro para fora a uma melhora interna e das tensões, porque a homeopatia cura principalmente diminuindo as tensões. Diminuindo as tensões, diminui o cortisol, melhora as funções e o sistema imune fica liberado. Uma das coisas que inibe o sistema imune é o estresse, que produz cortisol elevado. E a homeopatia dá uma relaxada assim, e daí cai aquele cortisol, diminui o estresse e a criança consegue acionar suas defesas. Então, olha essa frase aqui no slide 17, Jolanda, faz favor. Olha o paralelo entre Hahnemann e esse autor que é considerado um dos maiores imunologistas da atualidade. Olha a frase de Hahnemann: se a doença antiga for mais forte, a nova moléstia será repelida do corpo pela anterior. Um paciente que sofre de severo mal crônico não se verá infectado por outra moléstia de vigor moderado. As doenças se excluindo, né? E olha a frase de Hahnemann: muitas doenças clinicamente importantes estão relacionadas aos mecanismos normais da resposta imune, direcionada contra o antígeno inadequado, frequentemente na ausência de infecção. É incrível como você vê uma pessoa que pode estar tendo infecções, desapareceu a infecção, entra a asma. Uma pessoa com Alzheimer, com câncer, com artrite, com lúpus, ela não tem infecção. Um caso de linfoma, por exemplo, você não tem a produção dos linfócitos policlonais que caracterizam a infecção. Você tem o linfócito monoclonal, que é uma particularidade já do linfoma, né? Ou seja, é muito característico isso, é muito claro que as doenças se excluem. Veja a frase, pense nessa frase de Hahnemann: a ausência de infecção, é ali que se instalam as doenças graves e inclusive incuráveis, né? E aqui entra a questão importante, né? O slide 18, Jolanda, faz favor, que são a questão das tensões emocionais e a doença. Esse autor, Antônio Damasio, é considerado um neurocientista de primeira nos Estados Unidos. Os sentimentos correspondem com grande fidelidade aos estados da vida. Em geral, não precisamos consultar nosso médico para descobrir se estamos com boa saúde. Sentimentos de bem-estar ou mal-estar são sentinelas. Então, uma coisa importantíssima na homeopatia: quando que a gente percebe se o paciente está evoluindo bem, ele fala: nossa, deu uma relaxada, estou dormindo melhor. Isso é uma coisa fundamental, né? Agora você passa para o slide 20, Jolanda. Então, isso aqui é uma coisa interessante, uma coisa de genética complicada, mas só para ser simples. Nós temos 3 tipos de células, né? As células lábeis, as estáveis e as permanentes. Nas reações de eliminação, nas superfícies corporais,
que é onde a doença deve se instalar, você tem células de alta renovação, células que estão continuamente sendo trocadas, como é o epitélio da pele, epitélio intestinal, epitélio da mucosa, epitélio nasal. Já a doença não deve ir para um órgão que tenha células permanentes ou células menos estáveis. Não deve, para o fígado, por exemplo, o fígado até consegue regenerar, mas o cérebro não, porque o cérebro são células permanentes. Então a doença tem que ser evitada de ir para o cérebro. E o organismo ele faz isso. Ele sempre joga a doença para fora. Por exemplo, é difícil uma criança não ter uma fase que ela tem uma assadura, um cascãozinho na cabeça, uma dor de garganta, o nariz que escorre. Tudo isso aí está nas células de troca permanente, que são as lábias. E elas protegem a introversão da doença, protege que a doença vá para dentro. Passa para o seguinte, Juliana, faz favor. Então, isso tem uma lógica, que é a ordem, como característica da saúde. Na saúde, o modo de reagir é organizado. A estabilidade é uma característica da organização. Ou seja, essa ordem faz com que as reações sejam de dentro para fora. Por exemplo, o indivíduo se intoxicou. A lógica é uma diarreia, não é isso? Ou ele ficar com aquela toxina no corpo. Então, quando há uma perda da ordem, é necessário intervir através da arte. Isso é uma coisa importante aqui, que Hahnemann fala, intervir através da arte para prevenir ou para curar. Aqui no terceiro parágrafo, o que a natureza abandonada a si mesma executa com o fim de aliviar as doenças, especialmente as crônicas, é bastante imperfeito e é doença por si. Se nos propusermos evitar cegamente os atos da natureza, nos excusaremos do trabalho de inteligência e reflexão necessários à verdadeira arte de curar. Isso mostra que Hahnemann não colocava a homeopatia como medicina natural. A homeopatia não é natural, é um produto da arte, artificial, uma intervenção da arte. Então existe uma confusão de que a homeopatia trata com produtos naturais, que é natural, e não é assim. A homeopatia é uma arte, uma ciência experimental, criada pelo homem, criada por Hahnemann, ou seja, está dentro da lógica da revolução científica. Inclusive, você vê na história, tudo começou com Galileu, Descartes, Bacon, que estruturaram a história da ciência, a partir daí que nasceu a homeopatia. Então, voltando aqui à conceituação, pode passar o seguinte, Joranda, que é dentro dessa lógica, As superfícies corporais são protegidas por epitélios, pele e revestimento das estruturas tubulares do corpo, trato respiratório, gastrointestinal e geniturinário. As infecções ocorrem apenas quando os patógenos podem colonizar ou atravessar essas barreiras. A mucosa epitelial, o epitélio interno, secreta muco, um fluido viscoso que contém glicoproteínas, que impede a adesão dos micro-organismos expulsos do fluxo de muco, como no epitélio ciliado do aparelho respiratório. Então, vocês estão vendo a importância disso? A gente passa a respeitar o organismo, respeitar o modo do organismo reagir, respeitar as reações de defesa. Porque hoje está muito na moda, qualquer coisinha, o Maffei falava isso, qualquer coisinha dá uma anticoisinha. Então, com isso, você vai aniquilando o sistema imune, você vai destruindo a possibilidade do organismo amadurecer esse processo do muco, virar muco-pus. Isso é falado no livro de imunologia. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque é muita coisa. Mas todo muco começa com muco e termina em muco-pus. Mas se você der um medicamento, por exemplo, os antialérgicos secam o muco, antibióticos secam o muco, anti-inflamatório, então impede tudo. Corticoide aí nem se fala, de tão pavoroso que é. Então você não termina o processo, você não faz uma sequência. Como eu quero mostrar para vocês a questão da sequência. Vamos saltar algumas coisas aqui, senão a gente vai demorar muito, põe o slide 28, Gerardo. Aí, novamente, mostrando que a imunidade inata você está produzindo células continuamente, e a adaptativa só com infecção. Então, eu preciso da infecção. É aí que entra a questão das vacinas. Às vezes, se você dá vacina demais, você não desenvolve o sistema linfático, não produz linfócitos. Passa o seguinte, Juliana, faz favor. Mais um. Aqui, tá vendo? Uma infecção, você aciona a inflamação, citocinas pró-inflamatórias, e vão terminar em produção de células T. Então, o que acontece? Finalmente disso, a curva do vírus caindo e as células T. Faça o seguinte, Juliana, por favor. Está vendo aqui? Leva 4 dias para ter uma produção adequada de linfócitos. E 4, 5, 6 dias para você ter realmente anticorpos. Então, é necessário ficar doente para ter saúde. Só que ficar doente, isso não é doença, é uma reação de defesa. Isso que é importante entender. É uma produção de linfócito. Entra em contato com o vírus, entra em contato com a bactéria. Como você mostra no início aqui, a célula dendrítica pegou uma bactéria, pegou um vírus e proliferou linfócitos. E daí, passa o slide seguinte, Juliana. O que vai ficar? A memória imune. Também essa memória imune é da maior importância.
porque ela é para o resto da vida. Uma criança que tem uma infecção, uma febre, com 1 ano, ela vai ter memória imune para um dia, lá pelos seus 60, 70 anos, se tiver uma célula com câncer, ela vai conseguir eliminar essa célula. Então, só para a gente dar um salto, depois a gente volta. Você põe aí no slide 65, Juliana. Depois a gente volta aqui. Eu quero responder a pergunta do Gilberto, que está aqui. Então, está vendo aquela célula da memória imune, aquele linfócito T citotóxico? É ele que vai matar a célula com vírus ou célula com câncer. Pode passar o seguinte, Juliana, que aqui mostra os linfócitos matando a célula, né? E agora o seguinte, mostrando... Passa o 67 agora, Juliana. Então, mostrando a atualidade de Hahnemann. Recentemente, foi publicado um caso de um tratamento de um câncer com uma infecção. A moça introduziu nela mesmo vírus sarampo, e ela desenvolveu uma infecção e eliminou o câncer. Pode passar o seguinte, Juliana. Paciente de 50 anos com câncer de mama invasivo muscular recorrente recebeu injeções intratumorais de preparações virais que primeiro incluíram uma cepa da vacina contra o sarampo, vírus vivo, e depois uma cepa indiana do vírus da estomatite vesicular. A terapia viral intratumoral foi bem tolerada. 2 meses após o início das injeções do vírus, o tumor escolhido não estava mais invadindo a pele e o músculo, e foi cisado cirurgicamente. Havia forte infiltração linfocítica. Olha os linfócitos aí. Aqueles linfócitos que eu falei para vocês agora, que vou fazer a memória. Células B, células T. Antes desse tratamento experimental, a paciente apresentou recorrências locais de câncer de mama triplo negativo, 2 vezes em intervalos de 22 e 21 meses, respectivamente. Em contraste com a terapia viral, a paciente está em remissão há 45 meses. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a importância disso, que é um caso... Você pode passar o seguinte, Juliana? É um caso clínico de uma paciente minha que eu atendi há 29 anos, uma paciente do sexo feminino, 49 anos, dor na mama esquerda há 2 anos, que se estende para o braço e costas. A dor é constante, mas 10 dias a menstruação aumenta muito. O ginecologista disse que é necessário intervir porque há múltiplas microcalcificações, hiperdensidades confluentes, prolongamento axilar, com espessamento do tecido até a axila. Mas não vou fazer biópsia, ela disse, porque presenciei tantas mortes de familiares com muitos tratamentos e sofrimento. Desde jovem, sofro com vulvovaginite e corrimento. Pode passar o seguinte, Juliana. Então, aqui é a história dela, né? Foi muito ansiosa, agitada, comunicativa, gosto de conversar e sei que falo muito. Sou alegre, mas tendo um fundo de tristeza. Então, passando um pouco rápido a história dela, né? Sentia falta de carinho das mães, muitas vezes desejava ter nascido homem. É uma característica interessante dela, muito corajosa. Pode passar o seguinte, Juliana. Então, escolher esses sintomas, né? Audácia, loquacidade, pode passar o outro. E aqui, o que aconteceu? Após 40 dias, fez uma diferença incrível. Mais tranquila, relaxei, o corrimento aumentou, melhorei meu estado geral e estou mais animada. No 3º dia, senti descarregar, o corrimento aumentou. Quase não senti dor no novo exame do ginecologista. Tive uma gripe muito forte, com tosse e muito catarro, e uma sensação que prende a garganta. Aos 6 meses, apresentou mais 4 quadros de tosse e muito catarro, e o herpes genital voltou, que não apresentava há mais de 20 anos. Ou seja, ela passou a ter infecção. E não sinto mais nada nas mamas. Antes ficava tensa, com dor nas pernas, cabeça, axilas, e não sinto mais nada. Na nova tomografia, não havia mais sinais de malignidade. A ansiedade melhorou, mas as crises de choro continuam. A paciente continua em acompanhamento há 29 anos sem queixas, exceto a impaciência, a irritabilidade e as gripes. Ela continua tendo gripe, ou seja, ela passou a ter reações de defesa, ativou o sistema imune. Eu não fiz a biópsia, não foi feita a biópsia, não tenho certeza absoluta, não posso falar para vocês que tem um caso de cura de câncer, mas há evidências de que havia malignidade e mesmo que não fosse câncer, ela foi completamente curada daquele quadro que ela tinha de uma tumoração na mama e passou a ter gripes e reações simples do sistema imune. Pode passar para o seguinte, porque aqui é uma coisa importante, né? Nós temos constante produção de células transformadas, que podem virar câncer. E quem segura são os linfócitos T, aqueles que vocês viram. Agora, Juliana, eu preciso responder a pergunta do Gilberto, viu? Nós vamos ter que gastar um tempinho. Você pode voltar aí para o slide 44? Então, essa é uma questão séria, muito séria para nós, né? Que as crianças deixaram de ter infecções e passaram a ter asma, diabetes, doença de Crohn, enfim. Pode passar o seguinte.
diminuíram as infecções próprias de infância, verminoses, e aumentaram casos alérgicos, autoimunes e distúrbios emocionais de uma maneira extremamente importante, causados por industrialização, antibióticos e vacinas. Isso está no livro do Peter Wood, que é um imunologista inglês, e o aumento do transtorno psiquiátrico ligado à ausência de infecções está no Kapuscinski, que é um psiquiatra importante no Brasil, escreveu um livro junto com Ivan Izquierdo, que é uma referência em autismo. Então, eu quero tentar responder a sua pergunta, Gilberto, que é a questão da precocidade no uso de vacinas, né? Vou colocar uma coisa um pouco técnica, assim, que não tem como ser diferente, né? Você põe o slide 59, Juliana. Bom, esse slide é um pouco complexo, muito recheado, mas mostra o desenvolvimento dos linfócitos. Então, o que acontece? Da fase fetal até o primeiro ano, a criança desenvolve linfócitos que podem atacar o seu organismo. Então, ela inibe esses linfócitos e desenvolve tolerância. E ela tem baixa imunogênese, quer dizer, baixa produção de linfócitos contra vírus e bactérias. Então, os linfócitos imaturos, ele reage ao próprio. Os linfócitos maduros vão reagir contra o estranho. Então, vou mostrar uma figura aqui para a gente entender melhor isso aí, que é... Põe o slide 80, Juliana, dá um salto aí. Então, está vendo aqui, ó, um linfócito da linhagem A, um camundongo da linhagem A forneceu linfócito para o camundongo da linhagem B. E quando adulto, eles sofreram enxerto. O controle, que é o que está aqui embaixo, né? E o de cima, que é o que recebeu o linfócito da linhagem A. Então, quando foi colocado enxerto, o que recebeu os linfócitos, ele aceitou o enxerto e o outro rejeitou. O que quer dizer isso? O de cima, que recebeu linfócitos, ele tolerou o estranho, ou seja, ele aprendeu a não reagir ao estranho. É o que está acontecendo com as crianças hoje. Elas tomam tanta vacina precocemente que ela não está na hora de tomar vacina tão novinha, ela está na hora dela produzir linfócitos contra o próprio, e para eliminar e ficar tolerante a si mesma. Mas ela é obrigada a reagir ao estranho. Então, futuramente, depois de grandinha, ela tolera o estranho. Então, ela encontra o estreptococo, o estafilococo e não tem amidalite. Daí vai ter asma, porque ela aprendeu a não reagir ao estranho. É isso que está sendo feito com as crianças. Estão sendo treinadas. Por que é pior no bebezinho? Porque o bebezinho ele vive da imunidade materna. Ele é muito pobre em produção da própria imunidade. A imunidade dele está inibida pela materna. Então, a capacidade dele produzir linfócito é muito baixa. E a gente fica obrigando essa criança a produzir linfócitos contra o estranho, e isso torna uma incompetência imune. Essa é a questão. Vou dando um salto aí de novo, Juliana. Você volta no slide 46. Então, você está vendo que a criança ela vive da imunidade materna. Veja a curva da IgG. Olha só que interessante. No final aqui está escrito: somente a IgG é transportada através da placenta, é a mais versátil e realiza todas as funções das moléculas de imunoglobulinas. A criança vive da imunidade materna. Se não fosse materna, mesmo que não mame no peito, ela tem a do sangue. Que mame no peito é lógico que tem um adicional extremamente positivo, altamente vantajoso, mas ela vive da materna. E começa a produzir, veja a curva de crescimento das imunoglobulinas a partir de 9 meses, 1 ano. Daí que começa a produzir as dela. Agora ela vai produzir linfócitos contra o estranho. Se ela for obrigada a fazer isso antes, ela vai aprender a não reagir ao estranho. Essa que é a nossa preocupação, né? Então, só para mostrar uma coisa de um grande imunologista, que até nascido no Brasil, você põe o 53, Juliana, o Peter Medawar, ele nasceu no Brasil e olha o que ele fala sobre o timo. O timo é uma lição para as pessoas suficientemente ingênuas que não acreditam em teleologia. Teleologia é a crença em que os desempenhos dos órgãos biológicos se originam e desenvolvem de modo a preencher certa finalidade. É aquilo que o homeopata fala, do sentido da doença. Teleologia estuda os fins e o desígnio das coisas. A seleção natural, função que as coisas estão adaptadas. Qual é o fundamento, qual é o sentido da imunidade adaptativa? Resposta a patógenos. Então, a imunidade adaptativa vai aprender, e é por isso que o time é considerado uma escola. Pode passar para o 58, Jolanda, voltando um pouco naquilo que a gente estava falando. Então, os linfócitos imaturos, ele vai para a inativação, ou seja, o indivíduo não reage contra si. E o linfócito maduro
ele vai à ativação, imunogênese, reagir contra o estranho. Só que isso não é agora, não é nos primeiros 6 meses de vida. E tem uma questão importante, na ausência de infecção, veja o item 3 aí, na ausência de infecção da imunização, você tem a produção uma inativação e produção de linfócitos T reguladores. Os T reguladores são linfócitos fundamentais no câncer. Então, aqui uma questão extremamente importante que nós estamos vendo hoje, né? Ponha para a figura 61, Juranda, que é uma figura que mostra o que está acontecendo hoje, né? Que há uma supressão imune através das infecções, principalmente as vacinas. Nas infecções, esse é um padrão, né? Eu estou falando uma linguagem médica aqui, mas é uma coisa que tem uma importância muito grande. Porque, assim, o padrão TH1, ele é um padrão extremamente forte e produz reações enérgicas. E o TH2 é o padrão básico da alergia. Então, aqui ele mostra um inibindo o outro. TH1 inibe TH2, TH2 inibe TH1. TH1, interferon gama. TH2, interleucina 10, interleucina 4. Então, passo o seguinte, por favor, Juranda. Então, vem a questão, digamos, prática, né? Que o TH1, a inflamação é muito forte, e no TH2 a inflamação é fraca. Então, o TH2 é aquela criança enérgica que produz febre alta, que produz aquela secreção amarela no nariz, e produz muitos leucócitos, que vocês estão vendo, interferon gama, alta produção de leucócitos, interleucina 10, e produção de IgE, que é o eosinófilo, ou seja, alergia. O indivíduo já é alérgico. Então, um inibe o outro. Se ele é muito alérgico, ele não tem infecção. Se ele tem forte infecção, ele não é alérgico. E veja o que diz um dos maiores imunologistas da atualidade, chamado Abbas, aqui na segunda coluna. A maioria das infecções induz imunidade humoral. O que é imunidade humoral? É imunidade provocada pelos anticorpos, que é a TH2, que inibe TH1. Então, o excesso de vacina faz o quê? Inibe a possibilidade de você ter infecção. Essa é a grande preocupação. A vacina tem que ser com moderação. O excesso faz com que o indivíduo não adquira infecções. São infecções fraquinhas, infecções moderadas, como dizem os imunologistas, né? Quer dizer, tudo que eu estou colocando aqui não é minha opinião. Põe o slide 34 para a gente ilustrar isso aí, Juranda. Nós estamos saltando aqui porque... 34. Esse imunologista, Parham, é um imunologista muito conceituado, também na Inglaterra. Todos os imunologistas são ingleses, né? Nos últimos 50 anos, diminuíram as infecções e aumentaram os casos de asma. São respostas desorganizadas. As infecções, resposta TH1, aquele TH1 que vocês viram agora. Ela suprime a resposta TH2. E as vacinas, resposta TH2, suprimem TH1. Então, se veja que há um antagonismo entre uma e outra. Ou você tem infecções, por exemplo, que mostram uma amidalite, um furúnculo na pele, ou você tem asma ou a dermatite, que está tão frequente na atualidade, né? Crianças com sinusite, asma e a dermatite ilustrada nessa perna dessa criança com descamação, que caracteriza pela secura também. Alergia, secura e inflamação, né? Então, o que ele fala? As crianças são expostas a infecções fracas e cada vez mais raras. O desenvolvimento do sistema imune é mais fraco. Ela foi treinada para não ter infecção. Por isso que ela tem infecção fraca. Então, uma criança que recebe, quando nós estamos vendo esse excesso de vacina, ela ou não tem infecção ou tem infecção fraca. Não, mas ele tem sempre febre, mas pode ver, não passa de 38. É febre fraquinha, no máximo 38, 37,9, 38,2, porque é um sistema imune incompetente. E por isso que a doença crônica perpetua. E uma das razões que é um fundamento da homeopatia é você buscar uma reação forte que produza uma eficiência defensiva. Eu não sei se respondi, Rogério. Se quer colocar alguma coisa, a gente... Pedro, você respondeu indiretamente várias questões que eu queria fazer, mas eu acredito que tem muita gente que gostaria de uma resposta, vamos falar assim, que ficasse um pouco mais clara, e a pergunta é: por que é necessário ficar doente então, Pedro? Responde aí, para a gente ir pontuando agora uma a uma as perguntas que ficaram aqui. Então, eu vou falar uma coisa mostrando, por exemplo, a questão do câncer de novo. Põe o slide 40, Jolanda. Então, veja bem, essa resposta que eu vou dar, Rogério, é no sentido seguinte. Aqui está mostrando que o organismo, ele tem chamado receptor de padrão, tá vendo? PRR. Ele só reage bem aos PAMPs, que são os patógenos, padrões moleculares de patógeno. É só isso que o organismo sabe reagir.
Ele não reage bem a pó, a pólen, não reage bem a plástico, não reage bem a célula com câncer, ele não reage bem a nada, ele só reage bem a patógeno. E o que acontece como reação a patógeno? Passa o seguinte aí, Juranda, faz favor. Nesse gráfico, está vendo a infecção, alergia, doença autoimune, tumor, distúrbios emocionais. Na infecção, vocês estão vendo aqui, ó, vai descendo, ó, respostas organizadas, imunidade protetora. A infecção, só ela produz imunidade protetora. As outras reações, não. Então, pode passar o seguinte, Juranda, faz favor. Então, uma resposta imune eficaz, ó, a natureza praticamente invisível do câncer, sob o ponto de vista imunológico, depende do fato de que os cânceres representam o próprio e, portanto, são desprovidos de PAMP, que são esses padrões de patógeno, que são necessários para a resposta imune eficaz. Ou seja, o organismo só faz a resposta eficaz contra patógeno. Por isso que ele precisa aprender a fazer isso, ter infecção, que é reagir a patógeno. Como os cânceres não têm componente infeccioso, não atraem a atenção do sistema imune, como fazem os micro-organismos que têm PAMP. Então, passa o seguinte, faz favor, Juranda. Aqui volta a questão. Infecções, você tem uma dessensibilização, o indivíduo fica mais resistente. E na alergia, você tem uma hipersensibilidade. E vacinação e antibióticos são obstáculos a essa imunomodulação, essa dessensibilização. Olha que interessante essa colocação desse grande imunologista que é o Janeway. O sistema imune humano evoluiu frente a uma exposição continuada a patógenos. Isso mostra que nós temos que aprender a lidar com eles. Eles continuam presentes. Eles estavam aqui antes de nós e vão ficar aqui depois de nós. Ou seja, nós temos que aprender a lidar com eles. Eles estão sempre presentes na nossa garganta, no nosso nariz. Nós temos bilhões e bilhões de células e 10 vezes mais bilhões, 700 bilhões de bactérias contra 70 bilhões de células. Então, a ausência de exposição a patógeno no início da vida gera reações de hipersensibilidade contra materiais inócuos, alergia, e autoantígenos, autoimunidade. Então, se veja, isso está escrito no livro de imunologia. O aumento da incidência de diabetes tipo 1, doença de Crohn e atopia, que é aquele quadro da pele da criança ali, se relaciona com a erradicação de organismos imunomoduladores, como vermes e H. pylori. Então, você mata os micro-organismos e o organismo deixa de reagir. Deixar de reagir é uma atrofia da capacidade de reagir ao que induz proteção. Ou seja, se nós evoluímos continuamente exposta a patógeno, desde que nasce a criança, ela tem que aprender a lidar com isso. Ela não pode ficar tão impedida, que é o que está acontecendo. Né? Esse impedimento está gerando essa inibição do sistema imune. Então, essa é a questão que tem importância aqui. Quer ver um exemplo grande? Pega o slide 50 aí, Jolanda. Veja o que aconteceu agora na pandemia de Covid. Olha que interessante, a gravidade da doença. Além da elevada expressão das citocinas pró-inflamatórias, linfopenia, veja, em vez de aumentar, cai linfócito. Há evidência de uma redução na expressão do MHC. Pacientes graves tiveram baixa de interferon, aquele interferon que eu falei para vocês ali, baixa de linfócitos, ou seja, o que aconteceu? Ele reagiu mal. Isso mostra que o paciente, aquele que nós falamos do padrão TH1, esse paciente, posso passar o seguinte, Jolanda? O paciente TH1, ele se saiu bem na COVID, porque ele tem alto interferon gama, tá vendo? O TH1 é o interferon gama, ação pró-inflamatória, células NK e linfocitose, produção de linfócitos, tem uma ação antiviral. Um alérgico que está com interferon gama baixo e interleucina 10 alta, ela já tem no seu organismo uma reação anti-inflamatória, ele é um incompetente inflamatório, né? Lembra aquele quadro aqui que vocês viram sobre o padrão TH1, TH2, né? Então, ele já é um anti-inflamado por natureza. Então, veja uma infecção aqui. Pode passar o seguinte, Jolanda, só para mostrar isso, né? A expressão do MHC. Na infecção, você tem uma forte expressão. Essa célula aqui mostra o interferon gama, né? Aquela célulazinha no início, produzindo uma proliferação das células, e olha o interferon gama. Citocinas inflamatórias aumentam o interferon gama. Então, esse interferon gama, que é uma coisa técnica, uma coisa médica, mas é inevitável a gente ter que passar por essa questão de explicar, né? E voltando, então, para a gente repetir, retomar isso aí, põe o 60, Jolanda, que é uma coisa importante que fique claro, né? Essa regulação cruzada entre TH1 e TH2. A interleucina 4, aquele pessoal com Covid, ela tinha células TH2, ela tinha inibido já o seu sistema imune. E quem era TH1, ou seja,
tem boa capacidade inflamatória, ele já saiu bem, porque ele inibe a produção de TH2 e produz grandes quantidades de linfócito. E aí vem uma questão importantíssima que acontece exatamente no primeiro ano de vida. Se uma população de células CD4 é a primeira ou preferencialmente ativada, por exemplo, TH1 ou TH2, isso pode suprimir o desenvolvimento das outras. Quando uma população se torna dominante, é difícil modificar. Então, se a criança é excessivamente vacinada, ela fica TH2 e não consegue voltar para o TH1. Essa é uma questão importante. Aí volta aquele quadro. Voltando ao quadro, só para repetir um pouquinho, Juliana, o 61, então é isso aqui, a questão da inibição mútua, né? TH1, TH2, interferon gama. Esse interferon gama está sendo muito falado, uma outra vez a gente pode explicar mais sobre isso. E uma coisa que eu já falei um pouco sobre alergia, eu gostaria de falar sobre a questão da autoimunidade, mas eu queria mostrar um caso. Você pode voltar o slide 36, Juranda? Você não pode ir embora hoje, não pode terminar sem falar em doença autoimune e o tratamento homeopático para esses casos, não, porque está aumentando demais, né, Pedro? Ah, sim. Então, eu tenho que falar rapidamente desse caso aqui, ó. Paciente de sexo feminino, 17 anos, muito tensa, cansada, sem vontade de nada. Muito triste, estranha, comecei a me cortar e me machucar. Fico pensando coisas tristes, sumir, morrer. Eu continuo estranho, deixei minhas amigas se afastarem e não quero ninguém. Não sei mais o que quero fazer da vida, toda hora penso em morrer, seria um alívio. Não gosto de falar, quero ficar sozinha, daí melhor. Sempre fui quieta. Tenho uma dor de cabeça horrível todos os dias. Passo seguinte, Jorando, por favor. Então, nós consideramos esses sintomas, né? Suicida, companhia, aversão, mutilando, aversão, desejo de solidão e tristeza, mortifica. Ela tomou esse medicamento, estafizagria. Pode passar o seguinte, Juranda. No primeiro retorno, após 20 dias, a dor de cabeça continua e continuou cansada. E não machucou mais. Continuou estafizagria. Depois de 60 dias, teve uma forte amidalite purulenta, uma otite que tinha tido inúmeros na infância. Isso é uma coisa interessante da homeopatia, que é o retorno de sintoma antigo, né? É excelente indicativo de boa evolução. Ela não conseguia engolir nada, até suco voltava. A mãe foi para outra firma, aguentou 7 dias de febre, viu? E permaneceu na cama. Quarto retorno, após 80 dias. Essa menina está comigo faz 8 anos. Não tem mais nada, está ótima, saltitante, brincando. Enfim, foi uma coisa, fez faculdade, está uma beleza. Estou bem melhor. O cansaço melhorou muito, não tive mais dor de cabeça. Gostei de ficar bem de novo, mais leve, me interessando pelas coisas, voltei a escrever. Eu melhorei tanto. Então, isso é uma coisa extremamente importante, porque é um poder incrível. Quando se acerta o medicamento, é uma coisa fantástica. A gente fica... Pedro, era um quadro mais psicológico, né? Psiquiátrico, não tinha doença orgânica. Pois é, ela saiu daquilo e foi para a reação de defesa, né? Então, falando um pouco da questão da autoimunidade, você pode passar para o slide... Oi? Só um segundo, é porque tem algumas perguntas das pessoas que estão vindo aqui que tem a ver com febre. Então, antes de você responder, tem 2 perguntas aqui. Uma pergunta é, toda febre é segura? De febre é essa, né? Toda febre é segura? E eu já queria emendar com uma pergunta que tem a ver com febre, é por que não combater a febre? Né? Então, você citou um caso clínico aí, né? Que a mãe aguentou 7 dias de febre. Então, fala para nós um pouquinho assim eu sei que às vezes não é fácil, mas tenta dar um resumido nessa questão da febre aí, que eu vejo que é uma curiosidade muito grande, certo. Geral. Então, pode colocar o slide 25, Jolanda? Então, a febre, você veja, esses são fundamentos da medicina, ou seja, autores que colocam isso de uma forma importante. Os mecanismos de defesa do hospedeiro ficam aumentados por uma temperatura. Não é só o homeopata que acha que a febre é boa, isso é básico na medicina. A febre é potencialmente benéfica, não deveria ser suprimida. Depois o gênio, de novo, a febre geralmente é benéfica. Ela inibe a replicação bacteriana e viral e aumenta a destruição dos patógenos. Então, o que ele fala? As enzimas em humanos são mais estáveis às altas temperaturas. Elas aguentam a temperatura elevada. A febre desnatura as enzimas bacterianas e não as nossas. E a gente vê na prática um resultado extremamente bom. Agora, falar que nunca existe problema não é verdade. Existem casos, né? Mas é raríssimo. Eu tenho febre de criança todos os dias, 3, 4 por dia. E, por exemplo, aconteceu uma convulsão faz um mês agora, de uma criança que teve convulsão, tem uma evolução muito fácil, muito rápida, mas eu vou dizer que não existe isso, não é verdade, existe.
mas em geral em crianças de menos de 2 anos, porque a partir de 2 anos o organismo produz a mielina, que é a bainha dos nervos. Aí fica dificílimo acontecer. Então, mas mesmo uma criança menor, é raríssimo acontecer isso. Em geral acontece quando tem alguma tensão importante. É sempre a complexidade das coisas. Não é um fator único, decisivo. Mas nós contamos com esse fator extremamente positivo e, graças a Deus, é extremamente raro, mas raríssimo. A gente passa anos segurando 3, 4 febres por dia, durante meses e anos, e vê uma convulsão lá a cada 10. Não vou dizer que não existe, porque existe, mas é raríssimo. Então, a gente trabalha com isso de uma maneira muito tranquila, porque menos de 4, 5 dias isso não resolve nada. Vocês viram aquele gráfico lá? São 4, 5 dias para produzir defesa. E eu preciso dessa febre. E a febre indica uma força do sistema imune. E vou dizer mais uma coisa importante, viu? Só, Rogério, respondendo a sua pergunta. A febre, ela, em geral, acontece na intervenção. É no banho ou no antitérmico. Você sabia por que existe magnésio no magnopirol? Magnopirol é dipirona com magnésio. Eu lembro do tempo da faculdade, o Maffei falava do sulfato de magnésio para eclâmpsia. Sulfato de magnésio até hoje é o remédio de escolha para a eclâmpsia, é uma coisa gravíssima. A mulher tem convulsões. E por que usam magnésio? Magnésio é um protetor do cérebro, todo mundo sabe disso. E, não por coincidência, o magnopirol é dipirona com magnésio. Mas por que põe magnésio? Porque existe o risco de convulsão com o uso do antitérmico. E muito pior com o banho. Não tem coisa pior do que banho. Se você não fizer nada, fizer uma coisa moderada, um paninho úmido com água morna e álcool, um pouco de álcool para chupar aquele calor, uma moderadinha que dê de alguns graus, alguns décimos de grau, já resolve o problema. O problema é o abrupto. Banho e antitérmico são mais perigosos do que deixar do jeito que está. E só fazer com uma moderação, com um pano úmido. O pior é banho, né? Mas é raríssimo. É importante saber que é muito raro. Temos a mais pergunta aí, né? Ô Pedro, e se a criança já tiver convulsão, que aconteceu um caso que eu atendi ontem, e ela veio porque ela teve 2 convulsões com febre. E ela Então, fica... a primeira coisa realmente... Frequentemente. Aí eu estudei o caso e deu exatamente um remédio constitucional dela, que era beladona. O que fazer na próxima febre? Então, aí você sabe isso melhor que eu, né, Vitor? A questão é claro que gera um medo, não tem como a gente não ficar com medo. Mas aí eu considero que eu preferi esperar os 2 anos, que é a formação da mielina. Do contrário, eu prefiro ir dando antitérmico. Depois de 2 anos, aí a gente arrisca. Arrisca, a não ser que seja um grau extremo, de passar de 39,5, 40, daí realmente precisa ter muita coragem. Eu não tenho essa coragem. Então, a gente arriscaria, por exemplo, depois de 2 anos, deixar, desde que a criança apresente algum sinal de evolução de cura. Uma reação na pele, um pulzinho na garganta, um ranhinho no nariz, aí provavelmente não vai ter convulsão mais. Viu, Pedro? Então, porque a criança tem vários sintominhas, né? E ela vai tomar beladona agora como constitucional, né? Não na febre. Mas se ela der sinais de uma evolução favorável, com aquelas leis que Hahnemann falava de dentro para fora, aí muito provavelmente não vai ter convulsão mais, né? É o que a gente vê na prática, né? Eu tive casos terríveis de convulsão que desapareceram com amidalite, com furúnculo nas nádegas, por exemplo. Vários, todos tinham que ter uma reação de eliminação, né? Eu agora preciso falar um pouco da autoimunidade, né, Gilberto? Se põe um slide... Pedro, dê prioridade, por favor, às perguntas das pessoas, né? E, por exemplo, a partir de qual idade é vantajoso vacinar a criança? Olha, existe uma questão que é uma questão difícil, porque a gente não tem como, é muito difícil mexer nessa rigidez do sistema, né? Mas se a gente puder evitar vacina até os 6 meses, é uma grande coisa. Põe o slide 79, Juliana, por favor, porque a criança está produzindo tolerância imunológica. O que é tolerância? É desenvolver linfócitos que não reagem a si mesmo. 79, Juliana, faz favor. Eu quero dar um pitaco depois nessa questão da idade, viu? Tá legal. Juliana, se põe 79, então você está vendo aí, ó, tolerância imunológica. O bebê está produzindo linfócitos para não reagir ao próprio. Olha, esse autor é um grande imunologista do Rio de Janeiro, é um brasileiro, Sabra. No primeiro ano de vida, devemos proteger o lactente de estímulos imunológicos, de vacinas, que serão sempre no sentido de reação alérgica tipo TH2.
Esse outro imunologista inglês, o Playfair, as vacinas são administradas tão logo isso seja praticável, devido à imaturidade do sistema imune, em torno dos 6 meses. Então, aqui ele fala tolerância dependendo da dose, altas doses de antígeno em doses repetitivas, você tem ausência de resposta imune. Você sabe que na Inglaterra, eu tenho o manual Oxford de pediatria, são 12 vacinas aplicadas no primeiro ano de vida, 12. No Brasil chega a 120, chega a 130. Considerando, por exemplo, que uma vacina como a 23 valente pneumocócica são 23 antígenos, são 23 vacinas, porque cada peptídeo é uma vacina, é um antígeno. Então você chega a 130, é uma loucura. O organismo fica completamente paralisado. Está aqui, ausência de resposta imune. É isso que nós estamos tendo hoje. E o próprio Sabra, que ele tem um livro importante de imunologia, que é sobre alergia alimentar, o nome do livro. Aderbal Sabra. E olha o que ele fala aí. Quer dizer, nós não estamos sozinhos nessa coisa. O problema é enfrentar um sistema altamente mercantilizado, porque não é possível que a coisa seja como está sendo, né? Bom, respondi. O que mais de perguntas, Gilberto? Porque eu preciso falar um pouco da questão... Ô, Gilberto, comenta aí você. Aproveita a fala do Pedro e comenta. Pois é, Pedro, eu, na minha trajetória também, né, como a sua, né, nós somos contemporâneos na homeopatia, né, eu passei por fases de condenar completamente as vacinas e depois admitir que tinha que seguir o esquema vacinal obrigatório, né, da saúde pública, até que nos últimos anos, até ter uns 10 anos por aí, eu comecei a fazer um paralelo com o desenvolvimento do sistema neuroendócrino e vi o seguinte, que no primeiro ano o cérebro, o sistema nervoso ainda cresce muito, no segundo ano menos, mas ainda se desenvolve, né? Então, eu acho que realmente, eu comparo hoje você vacinar um recém-nascido como se você pegasse o nenê, visse que ele tem o reflexo da marcha, quando você faz o teste neonatal dele, né? E fala assim, mas por que você não anda? Você vai andar, vou dar umas palmadas em você para você aprender a andar. Né? Acho que vale essa comparação, viu? Socorro. Vê que ele tem o reflexo para balbuciar, né? Ele até pode emitir algum som. Então, você dá umas pancadas nele também, porque ele não fala. Isso é uma coisa, realmente, há um paralelo nesse sentido, sim. O que se faz com essa questão de vacinação de criança, que começa no berçário, é uma violência terrível, uma miopia muito grande do ser que está ali e uma redução dele a um conjunto físico apenas, não vê que ele vai desenvolver, né? Então, eu acho hoje que, na minha opinião, o ideal é que você espere pelo menos até os 2 anos, seria o que eu recomendaria. Mas aí, ou então, gente, uma questão... 1 ano e meio. Não sei, talvez, porque nós não vamos conseguir isso, né? Acho que 6 meses, não, por que 6 não meses? não, Porque a assim, hora começa a cair a imunidade materna. Mas, enfim, isso é difícil, viu, Gilberto? A gente está dentro de um sistema... Escuta, eu estou vendo uma pergunta aqui sobre desparasitação. Posso comentar? Na verdade, para mim, é nunca, jamais. Porque vermes, o organismo tem alta competência para eliminar. O verme está dentro daqueles pumps. Pumps são o quê? Vírus, bactérias, fungos e parasitas. Você estimula a capacidade do organismo a reagir e eliminar esses vermes. Desparasitação hoje virou uma febre mercantilista, onde você fica consumindo coisas inúteis, prejudiciais ao fígado. Eu tenho atendido pacientes que fizeram desparasitação e estão com um desequilíbrio na flora intestinal, estão tendo cólicas e diarreia com sangue já faz 8 meses por causa dessa brincadeira aí. E baseado em asneira, baseado em nada. Não tem sentido a gente combater verminose considerando que os eosinófilos, que nós produzimos aos bilhões por dia, eles estão lá para isso, para eliminar vermes. Então, só respondendo rapidamente a pergunta, a gente nunca combate. Então, uma pergunta que eu estou vendo aqui, uma pergunta do Antônio Raposo. Ter a doença então é importante para chegar à cura. Mas se a doença matar antes de chegar à cura? Então, aí você caracteriza o quê? Uma falha do sistema imune. Em primeiro lugar, essa doença não deve ter reagido aos pumps, porque nós estamos falando de infecção, uma doença que tem começo, meio e fim.
Se é uma doença autoimune, se é um câncer, se é uma doença alérgica, ela não tem começo e fim e você pode precisar interferir, sim. Você vai curar câncer com homeopatia? Eu não me atrevo. Eu tive aquele caso que parece que foi câncer, não tenho nem comprovação científica, mas já caracterizou a falha do sistema imune. Se a doença chegou a matar ou chegou a ter uma evolução desfavorável, é porque não é uma reação adequada aos pumps. A reação adequada aos pumps, ela tem efeito curativo e imunidade protetora. Então, ter a doença, tem que ver, conceituar a doença. Qual doença? Uma doença que tem sentido. Qual é o sentido? Imunidade protetora. Ela tem que ter começo, meio e fim. Então, você percebe a evolução clínica dela, você vê que não está sendo favorável. Por exemplo, estou dentro de uma pneumonia que deu derrame pleural, deu complicou, ou uma meningite, eu vou ter que usar antibiótico, óbvio que vou ter que intervir. Mas, para isso, nós temos a evolução do caso. A evolução através de sinais e sintomas clínicos e perceptíveis pela clínica. Bem, eu estou vendo que o tempo já está meio vencido, né? Talvez a gente possa... A questão mas nós temos mais alguns minutos. Tem alguns comentários aqui. Tem alguns comentários aqui, viu, Pedro, a respeito. O pessoal agradecendo, né? Tem paciente seu aqui, igual tá a Joana aí, 42 anos, não fazemos nada sem consultá-lo, já passamos por várias febres. Tem o Carlos também, Carlos Bolsolan, tá falando que você é um excelente profissional, toda a minha família se consulta com Pedro. O pessoal agradecendo. E Pedro, para a gente caminhar aí já para os... Fale mais um pouquinho para nós sobre homeopatia e doença autoimune. Então, eu preciso falar um pouco sobre a autoimunidade, né? E a homeopatia, não. Porque a homeopatia, por que ela se interessa? Porque existe uma ligação entre respeitar as reações de defesa, principalmente das infecções, e a ausência de autoimunidade. Essa é a questão. Você coloca o slide 95, Juranda. Agora você vai falar, por que existe autoimunidade? Que história é essa de autoimunidade? Por que existe isso? Eu pego meu linfócito e ataco minha sinove e fico com artrite. Não é esquisito isso? Mas existe. Olha o que está no começo desse slide. A autoimunidade ajuda na eliminação de células desgastadas ou danificadas. Nosso corpo está constantemente fazendo eliminação de células. O intestino, estômago, mucosa respiratória são trocadas a cada 5, 6 dias. A pele é trocada a cada 21. Então, nessa eliminação, essa eliminação é feita pelo próprio organismo, ou seja, o macrófago está, entre aspas, atacando o próprio, mas não está atacando, ele está eliminando, mas ele precisa, então, reconhecer o próprio. Eu estou falando de uma coisa meio complexa, mas é uma das razões por que existe a autoimunidade, não tem como não ter. Então, acontece que, agora, falando um pouco da questão da homeopatia e do modo como a homeopatia encara a doença e as defesas. Então, veja, diabetes em camundongos NOD, que é não obeso diabetes, prevalência mais alta em animais criados isentos de germes do que nos criados onde há infecções. Não temos conhecimento de quais eventos iniciam resposta imune contra o próprio, levando à doença autoimune. Doenças autoimunes, desregulação interna do sistema imune, sem a participação de agentes infecciosos. Veja isso que ele falou no início. Doenças graves, importantes, não ocorrem na ausência de infecção? Foi o próprio Jenner que dizia isso. Ele está falando agora, em outro contexto, a mesma coisa. Doenças autoimunes, eliminação inadequada de fragmentos apoptóticos ou regulação inadequada de células T ou B, desequilíbrio entre ativação e controle. Eliminação inadequada quer dizer o quê? Fraqueza do macrófago, fraqueza da fagocitose. O indivíduo que tem baixa competência de fagocitar. Fagocitar é comer. Por exemplo, quando a criança tem um ranhão no nariz, houve uma fagocitose absurda de bilhões e bilhões de neutrófilos. Daí ela termina. Então, por isso que uma criança que tem secreção, que é rendinha, que tem furúnculo, que tem espinhas, que tem pus na amígdala, ela nunca vai ter doença autoimune, porque ela tem uma boa eliminação de fragmentos apoptóticos. O que são fragmentos? É quando há apoptose do corpo, o organismo está eliminando as células, essas células precisam ser eliminadas para não ficar algum resquício de DNA, por exemplo, que pode provocar a doença autoimune. O que é o lúpus? O lúpus é uma reação contra o DNA. Então, se ele foi mal eliminado, pode desenvolver lúpus. Então, está ligado à fraqueza do sistema imune. Está ligado à ausência de infecção. De novo, é na infecção que você produz macrófago,
que é extremamente competente para fazer a fagocitose e eliminar os fragmentos apoptóticos. Parece meio complicado falar isso, né? Mas, por exemplo, passa o slide seguinte, a questão da não responsividade, tá vendo? Nós vivemos em ignorância. O que é ignorância imunológica? Eu tenho um linfócito que pode atacar minha sinóvia e eu posso ter artrite, mas o organismo ignora. Ele vive na ignorância imunológica. Não responsividade. Linfócitos funcionais ignoram autoantígenos. Autoantígenos quer dizer os tecidos próprios. O organismo saudável é naturalmente mais disposto a ignorar do que reagir. E o excesso de estímulos quebra a ignorância. E daí ele começa a atacar. O organismo saudável ignora patógenos, mas é incapaz de ignorar substâncias imunogênicas como adjuvante. Por exemplo, eu posso ignorar um vírus, mas eu não consigo ignorar o adjuvante da vacina. Eu posso não reagir a uma pessoa que espirrou ao meu lado. Daí eu não vou ter gripe, não vou ter nada. Mas se eu tomar o adjuvante, eu vou reagir. Ou seja, você obriga a reação. Passe ao slide seguinte, Juliana. Olha só isso aqui, ó. Tem que ler devagar porque é complexo. Isso aqui é a questão mais séria da imunidade, da autoimunidade, pelo Janeway. Quando complexos imunes são formados após uma grave infecção ou imunização, uma quantidade suficiente de IgG pode estimular células B ignorantes a realizar uma resposta. Está vendo? Quebrou a ignorância. Ele passou a reagir. Ele não reagia. Eu tinha um linfócito que podia me atacar, mas não pude morrer de velhice sem ter artrite nem lúpus. Mas eu tomei tive uma infecção forte ou uma vacina e aconteceu isso. O autoanticorpo que elas produzem é conhecido como fator reumatoide, pois está geralmente presente na artrite. Células B de afinidade fraca, mas definida para autoantígenos, podem ser ativadas e causar doença autoimune. Aí que está o perigo da vacina. Células bem maturas, autoreativas, elas vão para a apoptose, ou seja, elas são eliminadas, ou em deturamento, ou anergia, ou na ignorância imunológica. Então, eu tenho célula bem matura, autoreativa, desde bebê, e posso morrer de velhice com ela. Por isso que eu preciso aprender a reagir ao próprio. Ela é autorreativa, ou seja, reage ao próprio. Mas eu não tenho que ficar atiçando esses linfócitos para reagir ao estranho e aprender a não reagir ao estranho e acabar reagindo ao próprio. Ele aprende a não reagir ao estranho. Isso que está acontecendo. Passa o seguinte agora, Juranda. Veja como é conceituada as falhas do mecanismo de tolerância. Tem os fatores genéticos, olha só, infecção, imunização e exposição ambiental. Eu perco a regulação imune e posso adquirir a autoimunidade. Aqui tem um gráfico, um slide que é bem complicadinho. Pode passar o seguinte aí, Juliano, 99? Esse é chato pra caramba. Que a saúde é ignorância imunológica, ou seja, eu tenho linfócito que pode provocar doença autoimune. Porque, veja bem, o linfócito que faz a defesa é o mesmo que faz a doença autoimune. Mas ele tem que aprender a não reagir ao próprio. É aí que entra a questão de um bom desenvolvimento imune. Então, em A, eu tenho a saúde, que é a ignorância. Em B, eu tenho a doença, é a quebra da ignorância, causada por infecção ou por vacina. Então, linfócitos autoreativos, tendo o adjuvante, está aí o perigo. E em C, eu tenho a doença também, que é a quebra da ignorância pelo mimetismo molecular. Por exemplo, como acontece na febre reumática. O indivíduo se engana, ele pega o anticorpo, em vez de atacar o estreptococo, ele ataca a célula, o miócito, a célula cardíaca. Então, é uma má reação do organismo. Esse indivíduo, em vez de estar aprendendo a reagir ao estranho, ele reagiu ao próprio. E existe uma relação entre reagir ao estranho e não reagir ao próprio. Então, esse indivíduo que reage bem ao estranho não reagiria ao próprio. Eu já tive casos de crianças que veio aqui com febre reumática, com alto índice de alteração no exame de sangue, né, dos anticorpos, e que depois de uma febre caiu vigorosamente, normalizou o exame de sangue. Então, teoricamente, a infecção seria a causa. Não, a causa é o modo alterado do organismo reagir. Essa é a causa da doença autoimune. Não é exatamente porque você vai falar, mas então a causa da doença autoimune é estreptococo. Não. Bilhões de pessoas têm estreptococo e não acontece nada. Daí uma tem a doença autoimune. Onde que está o problema? Está no modo equivocado do organismo reagir. É um indivíduo com pobreza em infecções, reações imunes precárias e com eliminação inadequada e com baixa produção de fagócitos e macrófagos. Então, tem uma pergunta aqui. Como a empatia pode nos ajudar no caso de indivíduos que já foram vacinados? Então, isso é uma coisa interessante. Essa pergunta é muito interessante, sabe? Porque Pedro,
muito vacinados e reagem muito bem à homeopatia. É muito louco isso, né? Graças a Deus que é bom assim. Oi, Gilberto. Eu só queria te pedir que assim que você terminar, que você conclui a resposta, nós vamos encerrar, tá? Ah, tá bom. Então, essa pergunta que foi feita agora sobre criança excessivamente vacinada, a homeopatia é uma maravilha, viu? Ela é muito gratificante, porque tem criança absurdamente vacinada e que responde muito bem ao tratamento. Ainda bem que é assim. A Juranda está colocando algumas. Então é isso, Gilberto. Acho que está. Mas tem aí essa fala aí, ó. Doutor Pedro, grande professor, grande médico, estou me tratando com ele faz quase 15 anos. Já resolveu vários problemas de saúde para minha família e para mim. Gratificante, né, Pedro? Muito bom. Muito bom. Fico muito, tem muitas pessoas te agradecendo aqui, Pedro. Fico muito lisonjeado com isso. Tem muita gente. Nós vamos continuar. Na próxima quinta-feira tem mais, né? Tem muita pergunta que suscita. A cárie, na verdade, é uma infecção complexa, né? Se você tiver uma quantidade muito grande de micro-organismos com algum canalzinho por entrar, mas uma boa reação imune ajuda bastante a eliminar esses patógenos e evitar a infecção. Mas existem infecções que ultrapassam a barreira mas um organismo competente certamente não terá cáries tão abundantes e não tão intensas. Ok. Muito bom. Muita gente agradecendo, dando os parabéns, viu, Pedro? A gente que agradece, né, Gilberto, né, Hamilton? Isso. Uma honra, certamente. São muitas coisas, né, que fica difícil a gente, muita coisa técnica, assim, tem que resumir um pouco, mas a gente tenta passar alguma coisa aí. Né? Mas foi muito bom, foi muito proveitoso. Acho que, claro que tem muito assunto para ser desdobrado, né? Mas foi muito bom e nós não só te agradecemos, como esperamos que numa outra ocasião a gente possa contar com você novamente para desdobrar alguns assuntos. Tá bom, Gilberto. Eu que agradeço, fiquei muito satisfeito com isso. Estamos todos muito satisfeitos, foi muito bom. Muito obrigado, Pedro. Muitas pessoas agradecendo mesmo aqui, viu, Pedro? Parabéns e certamente você voltará em breve aqui. Tá legal, eu que agradeço. Pessoal, boa noite então. Boa noite, grande abraço. Boa noite. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Tchau. Tchau.